no meu computador, certo? Vou colocar aqui os slides. Acho que está todo mundo conseguindo ver tudo aí, certo? Então, gente, obrigado por estar presente aí. A aula de hoje vai ser bem rápida o conteúdo, por isso que eu passei um tempo ali conversando com vocês. A nossa aula hoje é sobre projeções e eu acho que a gente pode fazer o seguinte: eu vou apresentando o conteúdo. Na verdade, são duas partes, basicamente, nessa aula. São poucos slides. Vocês já têm acesso a esses slides tanto no SGA quanto no Canvas. E eu vou disponibilizar depois as anotações, eventuais anotações que eu fizer nesse slide para vocês num módulo separado ali das sessões do nosso Canvas ali, certo? Então, vamos retomar um pouquinho aí o que a gente viu nas últimas aulas, o que a gente vai ver agora. Depois, quem quiser fazer perguntas, eu vou abrir para as perguntas, aí vocês fazem, ok? Então, a gente passou um tempo ali vendo a questão de visualização, então, voltando só um pouquinho, de visualização 2D. A visualização 2D, basicamente, a ideia era você ter uma janela de visualização da sua cena bidimensional, certo? E aí a gente ia selecionar o que, né, daquela cena 2D a gente iria plotar na nossa janela de visualização, certo? E aí a gente viu diversos algoritmos de recorte para saber qual parte do objeto mostrar, porque a gente não precisava de rasterizar todos os objetos que a gente tivesse, se eles não tivessem na nossa janela de visualização. Então, se a gente traz isso para o mundo tridimensional, porque a gente não viu ainda, a gente começa a falar do que a gente chama de projeções. A projeção, na verdade, o que ela é? É um mapeamento que a gente faz do mundo tridimensional para o mundo bidimensional. Porque, essencialmente, quando a gente... é claro que, tirando essas tecnologias de realidade aumentada, virtual e tal, mas, por exemplo, agora vocês estão... a gente está interagindo por uma tela. A tela é um espaço bidimensional, só que, por exemplo, eu estou no espaço tridimensional. Como que esse mapeamento de tridimensional para bidimensional ele acontece? Quando a gente está falando disso, a gente está falando basicamente de projeções, certo? Então, a gente tem duas coisas ali que basicamente caracterizam a projeção, que a gente pode ver aqui nesse desenho, né? A gente tem o plano de projeção. Peraí, deixa eu ver se eu estou conseguindo escrever aqui no PDF. Isso, estou. A gente tem basicamente duas coisas que caracterizam a projeção, que isso é importante a gente saber. Primeiro delas é o plano da projeção, porque o plano, quanto mais perto que ele está, vamos falar assim, da câmera de visualização, a gente está mais distante dos objetos. Então, de certa forma, o plano de projeção, onde que ele está posicionado, mas também como que aquele plano de visualização, de projeção, ele está rotacionado, posicionado de certa forma em relação à nossa cena. Então, isso é bem importante, porque isso vai alterar a forma como os objetos eles são mapeados nesse plano. E a gente também tem a questão do centro da nossa projeção. Aqui no gráfico a gente pode ver, por exemplo, que a gente tem um ponto de referência no nosso plano, certo? E todos aqueles objetos eles convergem para aquele ponto de referência. Então, por exemplo, se a gente tem uma reta aqui mapeada, a reta P1, P2, segmento de reta P1, P2, ele é projetado segundo um ponto de referência, que é o P', e a projeção é o P'1 e o P'2, certo? Então, são essas duas características, elas vão caracterizar uma projeção. E, basicamente, a forma como essas retas de projeção, elas interceptam o plano, então, fazendo um resumo, a gente tem como que a projeção ela vai acontecer, certo? Acho que aqui é bem
é bem direto, só apagar esse cara aqui, pronto, é bem direto. Então vamos passar para a próxima questão. E aí, quando a gente está pensando em projeção, a gente tem justamente dois grandes tipos de projeção. Esse cara aqui é o que a gente vai olhar ali mais para frente, mas a gente tem uma projeção paralela, e aqui a gente tem uma projeção em perspectiva. A gente vai justamente discutir elas ali mais na frente, como é que a gente pode fazer cada uma delas, mas vamos pegar a ideia geral aqui. A projeção paralela, então, todos os pontos eles seguem em paralelo em direção ao nosso plano de visualização. E quando a gente tem essa situação, a gente tem justamente uma área de visualização aqui, um volume de visualização, que ele é como se fosse um paralelepípedo, certo? Então, esse cara aqui, ó, que é o nosso volume de visualização, ele é justamente um volume paralelepípedo. Nossa, nem sei escrever isso. Paralelepípedo. Faltou um. Paralelepípedo. Desculpe o erro de português, eu sou semi-analfabeto. Então, aqui é um volume paralelepípedo. Justamente ele está associado a uma projeção paralela. Paralelepípedo. E quando a gente tem essa projeção em perspectiva, que é diferente da projeção paralela, onde todos os pontos do objeto eles seguem em paralelo e eles interceptam um plano, a gente tem uma projeção segundo um ponto de referência. Então aqui, por exemplo, a gente teria esse ponto de referência que está ilustrado aqui nessa figura, e o volume que a gente tem, ele é justamente um volume que a gente chama, tem esse nome especial aqui, que ele está escrito aqui, que é um frustum. Frustum. Escrever aqui. Frustum. Que é como se fosse um pedaço de uma pirâmide, certo? Porque aqui a gente tem uma pirâmide e é como se fosse uma base de uma pirâmide. Na verdade, é o trapézio transportado para o mundo tridimensional, certo? E aqui a gente tem a projeção em perspectiva. Então, projeção é basicamente, existem esses dois tipos, cada um serve para uma coisa diferente. Vamos tentar entender para que cada um serve e como que a gente pode fazer uma projeção em cada um deles. Pulei lá para o final. Aqui. Então, só para falar ali, então a projeção, basicamente você tem dois elementos, você tem o seu espaço, que ele é representado aqui por esse domínio tridimensional, certo? E dentro desse domínio tridimensional que a gente tem nosso espaço, a gente tem o nosso objeto lá dentro daquele domínio tridimensional, e a gente tem a nossa câmera, que é como se fosse o que a gente está projetando e visualizando daquele espaço tridimensional em um dado instante de tempo. Quando a gente está falando dessa câmera, então só para falar assim, ponto por ponto, essa câmera ela pode ter um ângulo de visão. Se ele tem um ângulo de visão que ele é dessa forma aí, a gente está falando de projeção em perspectiva. Se a nossa câmera for em paralelo, ela pega tipo como se fosse a cena toda, é uma projeção em paralelo. A gente tem um plano de recorte, que é justamente o plano onde a gente está projetando as coisas. E aqui a gente tem o plano onde o fim da nossa cena, o plano de fundo da nossa cena. Tá certo? Tá. Então, falando um pouco aí da projeção 3D e 2D, que tem a perspectiva em paralelo, falar um pouco da projeção em paralelo primeiro, certo? Na projeção paralela, então, a gente tem os nossos pontos aqui, eles estão sendo mapeados
de uma forma em paralelo. Vamos ver se tem uma outra imagem aqui que está melhor. Peraí. Essa daqui está melhor. Ó, nessa projeção em paralelo aqui, a gente tem o P1 e o P2, você tem uma linha paralela que ela intercepta o eixo aqui em relação ao nosso plano de projeção. E uma coisa que a gente tem em relação à projeção paralela, eu vou anotar no próximo slide, que é o seguinte. Gente, eu sempre volto aqui. Isso. Aqui tem algumas questões das projeções em paralelo que a gente tem que observar. A primeira questão da projeção em paralela é que quando a gente projeta um objeto paralelamente, segundo o vetor de projeção, a gente, de certa forma, a gente preserva o tamanho dos objetos na nossa cena. Então, alguns aspectos aqui. Preserva o tamanho relativo dos objetos. Porque o negócio é o seguinte: como todos os pontos de todos os objetos, independente se um objeto ele for maior, independente se o objeto ele estiver mais distante ou mais próximo do plano de visualização, todos aqueles retas de projeção, como elas são todas em paralelo, elas interceptam o nosso plano de visualização em paralelo, todas. Se o objeto estiver mais próximo, menos próximo, a gente não tem essa visão se os objetos eles forem do mesmo tamanho, certo? Na nossa cena. Então, essa é uma primeira... Não preserva. Ele preserva o negócio, mas só que ele não preserva a distância do objeto em relação ao plano, certo? Então, a gente tem justamente esse problema. A gente não tem a noção de profundidade. Não existe noção de profundidade. Não existe a noção forte de profundidade. Certo? Então essas são as duas questões aí. Então, basicamente, para que a gente usa esse tipo de projeção? Quando a gente quer, por exemplo, visualizar um objeto em detalhes, certo? Visualização em detalhes. O que seria isso? A gente vai mostrar ali mais para frente. Mas quando você tem todos os pontos chegando no seu plano de visualização, certo? De uma forma, vamos falar assim, proporcional, tipo, você enxerga todos os pontos da sua cena de uma forma, independente se ele estiver longe ou perto, você consegue visualizar tudo de uma forma bastante detalhada. Então isso é um ponto positivo. Por exemplo, se você pega alguns softwares aí de engenharia e arquitetura, onde a gente geralmente tem um tipo de visão tipo 2D de uma questão 3D ali, você sempre visualiza todos os pontos de uma forma bem detalhada, todos os objetos mapeados de uma forma totalmente detalhada, certo? E entrando um pouco mais na questão das projeções paralelas, a gente tem dois subtipos. Porque as projeções elas podem ser ortogonais ao plano, e numa projeção que a gente chama de projeção ortogonal, a gente tem o nosso vetor de projeção ele é perpendicular ao nosso eixo, ao nosso plano de visualização, nosso plano de projeção. E a gente pode ter projeções oblíquas que, de certa forma, elas criam uma pequena noção de profundidade, mas não totalmente realística, certo? Vamos dar uma olhada em cada uma dessas? Então, quando a gente está falando de uma projeção ortogonal,
a gente tem justamente esse caso aí, olha só, que é, você tem um objeto, no caso aí, como se fosse esse paralelepípedo, mas tem essas ondulações aí no topo. A gente pode ter uma visão, por exemplo, frontal, uma visão de lado dele, ou uma visão de cima. Então, isso aí fica bem claro para todo mundo, para entender realmente como que essa projeção ela é feita, porque a gente tem aqui justamente esses vetores de projeção aqui. Eu vou desenhar, por exemplo, esse vetor de projeção aqui, ó. Opa. Esse vetor de projeção aqui, ele está totalmente alinhado ali, ele está interceptando ortogonalmente esse plano aí de visualização, certo? Então esse é um tipo de projeção que ele é ortogonal. E o outro projeção que ele é... então aqui são diferentes tipos de projeção ortogonal. E o outro tipo de projeção que a gente pode ter, eu vou falar ali para frente, que é a projeção oblíqua. Mas vamos falar então, primeiramente, como que a gente pode ter a questão do mapeamento de projeção paralela ortogonal. Ele é bem simples. Por que ele é bem simples? Então a gente tem a projeção ortogonal, ela é basicamente dada por essas duas fórmulas aqui, que é o seguinte: se você tem esse plano, se você tem um ponto do seu objeto qualquer, que é XYZ, e você está projetando ele ortogonalmente nesse plano de visualização aqui do eixo, o plano XY, basicamente o seu X na sua projeção, ele tem o mesmo X que está na sua cena, o Y é a mesma coisa, e o Z é o nosso plano de projeção. O Z, lembra que eu falei que não existe essa noção de profundidade? É justamente porque você não mapeia esse Z no seu plano de projeção, certo? Então, ele é basicamente uma transformada. Tipo, você pega o coordenada X e a coordenada Y e mapeia para o seu plano de visualização, certo? A projeção oblíqua... A projeção oblíqua, ela é um pouquinho mais complicada, chatinha, vamos falar assim. Por que acontece? A projeção oblíqua, vamos tentar entender aqui. Aqui a gente tem esse ponto aqui, que é o x, y, z. E a gente não está projetando esse... se o x, y, z ele fosse projetado ortogonalmente, ele seria projetado segundo esse vetor aqui de... Peraí. Ele seria projetado segundo... Nossa, de vez em quando é bem difícil de desenhar usando mouse. Se ele fosse projetado ortogonalmente, ele teria esse vetor de projeção e ele seria projetado nesse carinha aqui, certo? Nesse ponto aqui no nosso plano de projeção. Só que, quando ele é projetado ortogonalmente, é como se o nosso plano ele tivesse deslocado assim. Quando você está olhando uma janela e você faz assim, ó, com a sua cabeça assim, e aí sua projeção, se direcionou a sua câmera para cá, então a projeção ela é projetada de uma forma oblíqua. Você pode tentar visualizar dessa forma, pelo menos eu sempre tento visualizar dessa forma. Assim. Mas bom, então o nosso vetor de projeção ele não é dado por um vetor perpendicular ao plano, mas ao contrário, ele é dado por um vetor que ele intercepta o plano de uma maneira oblíqua. Dessa forma aqui. Então, o XYZ, na verdade, ele é mapeado no nosso plano de projeção no X, nesse outro ponto aqui do nosso vetor de projeção. E aí, quando a gente vai fazer esse cálculo ele é um pouco mais chatinho de ser feito. Mas ele não é impossível para ser feito, não. Porque o negócio é o seguinte... Se você observar bem aqui, a gente tem dois triângulos aqui. Primeiro, a gente tem um triângulo de projeção, que a gente pode fazer assim, que é... Vou pegar uma outra cor aqui. Que é justamente... Aqui é o L, aqui a gente tem L, e aqui a gente tem o Z.
Então, olha só, a gente basicamente, a gente tem algumas relações aqui relativas a triângulos, retângulos, vamos falar assim, né? Porque esse cara aqui, ó, que é o nosso ponto X, ele está justamente associado ao cosseno desse triângulo na nossa cena, da nossa cena tridimensional, do nosso objeto. Porque olha só, o cosseno aqui, ele está relacionando o nosso L com o x, o vetor x aqui que a gente teria, certo? E quando a gente constrói a relação, a gente tem justamente esse primeiro ponto aqui. Certo? E se você fizer a mesma analogia, a gente tem a construção do y baseada no seno. Então, a gente tem a relação do y em relação ao seno, em relação a esse lado aqui, desse triângulo de projeção, vamos falar assim, da sena, certo? Que a gente tem a segunda relação, certo? Então, esses dois caras aqui, eles vão falar assim, seria do lá, projeção, triângulo, esse aqui é triângulo de projeção da cena, certo? Essas relações aqui a gente tira do triângulo de projeção da cena. E aí a pergunta seria como que a gente tiraria esse L da nossa projeção. Então o nosso L, na verdade, ele é tirado pela próxima relação, que a gente tem um triângulo de projeção na nossa janela de visualização. Porque o L aqui, ó, ele é justamente onde seria a distância, onde o ponto ele realmente é projetado segundo uma projeção oblíqua, em relação a uma projeção que ele seria projetado como se fosse numa projeção perpendicular, que seria esse ponto aqui, certo? Então, quando a gente tem essa questão aqui, a gente tem o terceiro ponto, que seria justamente a relação, ela é tirada do triângulo de projeção da janela de projeção. Certo? E aí a gente teria justamente essa segunda relação para a gente construir como que a gente pode mapear, né, um objeto 3D para um 2D numa projeção oblíqua. Só para complementar aqui uma questão, por que eu não estou conseguindo arrastar? Tô. Só para complementar aqui uma questão, é interessante observar que, na verdade, uma projeção paralela do tipo ortogonal, ela nada mais é do que um caso particular de uma projeção paralela oblíqua, onde, na verdade, o ângulo que a gente tem de intercepção do nosso vetor de projeção, ele está 90 graus em relação ao nosso plano, certo? Deixa eu ver se eu esqueci de falar de alguma coisa aqui. Eu tenho umas notas também que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom, gente? Além dos slides. Detalhados. Não, é basicamente isso. Antes da gente passar para a projeção em perspectiva, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem alguma complementação para fazer aí? O Carlos Alberto está digitando. O Carlos, eu não sei se você tiver microfone, mas se você quiser usar o microfone também pode. Qual é o ângulo? O Carlos perguntou qual ângulo o θ e o alfa representa ali no desenho. Boa pergunta. Olha só, o alfa
eu vou escrever porque eu não tenho acesso aqui eu vou escrever, tipo, por extenso, tá bom? O alfa, então, o alfa é o ângulo do ponto, vamos falar assim, x, p, y, p, com o vetor de projeção. Então, vamos tentar entender aqui o que eu quis dizer com isso, para ficar claro. Então, o alfa, eu vou desenhar com vermelho mesmo? Vermelho. O alfa, ele é esse ângulo aqui, ó. Alfa. Tá bom? E o beta não, o teta... Ah, não, desculpa. Eu troquei a nomenclatura ali. Vamos... Porque na minha anotação eu fiz... Aqui seria o teta, e aqui seria o teta. Então, desculpa, só porque eu não tinha visto aqui a fórmula, como é que estava. Então, o teta é justamente esse ângulo aqui, que é do YP, XP, YP com o vetor de projeção, que é esse vetor aqui azulzinho. Eu posso dar um nome para ele aqui, para ficar até melhor. Então, é com esse vetor aqui, que é o vetor, sei lá, U. Vou colocar em azul para ficar a mesma coisa, certo? E aqui com o vetor de projeção U, certo? E o nosso ângulo alfa é justamente esse ângulo aqui. Que é o ângulo com relação ao plano de projeção alfa, ângulo do ponto, vamos colocar ali como se fosse, sei lá, x linha e y linha, que é esse plano, o ponto, vamos falar assim, como se fosse uma projeção ortogonal com o vetor de projeção ortogonal. Ortogonal não, desculpa. Com o vetor paralelo ao plano de visualização, que seria, sei lá, visualização, que seria esse cara aqui. Visualização, vamos dar um nome para ele de, sei lá, W, e aí eu vou desenhar o W aqui na tela. O W seria esse cara aqui. Azul. W. Tá certo? Então, só para entender aqui, então, o θ é justamente esse ângulo aqui, ó. Você tem esse vetor U de projeção, que ele vem da sua cena e ele intercepta o plano de visualização. E aí você tem esse ângulo aqui entre o plano de visualização e esse vetor. E o vetor, o ângulo alfa é justamente esse vetor aqui, que ele você tem esse cara aqui, o XY aqui, ó, esse ponto aqui. E é esse ângulo aqui entre o L e o vetor W aqui. Entre L e vetor W. No ponto entre L e o vetor W. Quem que me perguntou isso? Foi o Carlos. Carlos, ficou claro para você ali a pergunta? Ficou clara a resposta? Ficou? Beleza. Gente, alguém mais tem alguma dúvida?
Vou desmanchar esses caras aqui, porque não tem necessidade. Só deixar os outros dois ali. Então tá, eu acho que é bem tranquilo essa parte aí. Eu vou agora mudar para outro tipo de projeção, que é a nossa projeção em perspectiva. Eu acho que a projeção em perspectiva, ela é muito mais clara assim, do que a gente quer fazer. Porque ela, basicamente, ela que traz a noção de profundidade pra gente, certo? Porque a gente basicamente tem um objeto qualquer aqui, você vai ter um ponto desse objeto, onde todos os vetores de projeção eles vão convergir para esse ponto. E quando você tem essa noção, você consegue criar a noção de... Quando você tem esse tipo de projeção, você consegue criar a noção de profundidade pela própria inclinação que você tem de cada um desses pontos, de cada uma dessas retas em relação ao nosso ponto. Vamos tentar entender aqui é só algumas ilustrações, só para motivar aqui um pouquinho, tá bom, gente? Porque assim, a dedução matemática, só para a gente ter alguma noção de como é que a gente faria essa projeção em perspectiva, a gente vai olhar só um caso particular, que é quando você tem o ponto de referência localizado no centro do seu plano de visualização. Só que eu gostaria só de frisar aqui, e no livro texto ele mostra as outras fórmulas para os outros casos. Qual que seria um outro caso? Assim como a gente tem na projeção em paralela o nosso vetor de projeção, ele podendo interceptar, vamos falar assim, horizontalmente ou de forma oblíqua no nosso plano de visualização, a gente pode pensar que o centro da nossa projeção em relação ao nosso plano de projeção, ele pode estar posicionado, vamos falar assim, de maneira central. De maneira central ele estaria sei lá, posicionado aqui, por exemplo. Ou ele pode estar deslocado ali do centro do seu plano de projeção. E quando você tem isso, você teria casos especiais para justamente fazer esse cálculo de projeção em perspectiva quando você tem o seu vetor de projeção deslocado do centro do seu plano de projeção, tá bom? Mas a gente não vai dar uma olhada nessa questão matemática nisso. A gente vai olhar o caso simples, que é quando você tem a sua câmera de visualização, o seu ponto de projeção está localizado no centro da projeção. Opa, voltei. Antes de eu falar aqui, alguém já deve ter visto. Comenta aí pra mim, o que vocês acham, o que veio na cabeça de vocês, quem não estiver roubando e vendo os slides aí na máquina local, mas o que vocês acham que daria para ser feito para a gente justamente fazer esse cálculo de projeção. Quando a gente usou ali no plano, numa projeção paralela, a gente basicamente usou questões de triângulos ali, a propriedade de triângulos, ângulos, seno, cosseno e tangente. Alguém tem alguma noção aí, quer compartilhar com a gente? Nenhuma. Frederico não tem nenhuma. Eu acho que poderia usar a relação de triângulo, né? Proporcionalidade. Porque aí você saberia a distância, né? E o ângulo seria sempre o mesmo, né? Ali na parte mais próxima, né? Você roubou o Wisney? Ponto focal. Não foquei, não. Não roubou, não? Não roubei, não. Eu roubei foi na hora que você passou o slide a mais aí, mas foi só nesse pedaço. Entendi. Beleza, o Wisney tá certo. Gente, aí, Stephanie, você ia digitar aí. Mais ou menos, né? Eu entreguei o ouro. Então, é justamente essa que é a ideia, tá, gente? Então, a ideia é a gente usar
relação de proporcionalidade de triângulos retângulos, né? Que é tipo muito básico. A gente pode pensar aqui como se fosse, vamos colocar aqui esse carinha aqui. Não, é melhor desenhar curvo porque vai sair torto mesmo. Aqui é como se fosse, sei lá, o nosso plano de visualização, plano de projeção, plano de projeção. E aqui é como se fosse o nosso plano de fundo, o objeto. E aí a gente pode construir uma relação aí, uma relação de triângulos retângulos. Que o negócio é justamente o seguinte: o F está para o F ou D, né? Aqui ela está usando o F. O F está para Z, assim como o Y' está para o Y. E aí você constrói a relação de triângulos retângulos entre o X e o Y. Porque o X aqui, ele seria um vetor que estaria saindo em nossa direção aqui, certo? Tipo da tela. Porque o Y e o Z estão mapeados nesse plano aí da nossa tela. Mas o importante é que a gente ia usar a semelhança e proporcionalidade de triângulos retângulos. Cadê? Isso. E a gente teria essa relação aqui. O F, então, é justamente a distância que a gente tem da nossa câmera. A gente pode, só para complementar aqui mais, esse centro de origem aqui, ele é como se fosse o posicionamento da nossa câmera. Posicionamento da câmera. Então, onde que a nossa câmera está posicionada. Aqui o F é a nossa distância da câmera até o nosso plano de projeção. E o Z ele seria a distância total entre a nossa câmera e o objeto. E aí a gente teria justamente essa relação aqui, que a gente pode construir essa relação e falar qual que é o tamanho né, em qual ordenada ali Y no nosso plano de projeção, aquele Y do objeto ele seria mapeado. E a gente pode construir essa mesma relação para o X. Então a gente teria essa fórmula aqui que justamente ela é tirada da semelhança entre triângulos. Então, para esse caso aqui, só para frisar, observação, caso simples, onde câmera está posicionada no centro do plano de visualização. Porque para os demais casos, onde essa câmera ela não está posicionada justamente no centro, a gente teria um deslocamento dela e a gente teria que calcular vetores de projeção oblíqua. No livro texto ele tem isso, vai ser uma fórmula basicamente que vai entrar uns senos e uns cossenos aí no meio, mas a noção, a ideia de triângulos retângulos ela vai continuar ali, certo? A semelhança de triângulos. Em relação à questão de projeção em perspectiva, alguém ficou com alguma dúvida? Conceito teórico? Não? Tá todo mundo confiante aí? O Saul tá dito.
Nesse slide, o Z minúsculo está no lugar do X. Não, eu acho que, na verdade, se você perceber, é porque nesse slide aqui, porque os slides não são meus, só para lembrar. Né? É porque o jeito que ela representou aqui, ela plotou o plano YZ e o X ele é um vetor, ele é uma reta, né? Que ela é ortogonal ao plano da sua tela, do seu computador. E aqui é a relação geral. Então, tipo assim, o que está na figura realmente não corresponde à fórmula de projeção. Ela só plotou esse cara aí para mostrar, para facilitar ali de como que seria a visualização, qual que é a ideia, que é a semelhança de triângulos, tá só. Mas o que vale é justamente a fórmula que está escrita aqui. Tá? Eu vou circular aqui. Aqui que é a fórmula válida. Tá bom? Então você tem o Z sendo realmente a distância entre a sua câmera de visualização e o objeto final. E o F é como se fosse a sua distância entre a sua câmera até a janela, tá bom? E aí a relação que você construiria se você posicionasse isso de uma forma mais legível. Na verdade, o ideal seria apresentar duas figuras e mostrar as duas questões. Nessa figura aqui, ela está muito claro essa fórmula aqui, ó, essa segunda fórmula. Só que a primeira fórmula que não está bem representada nessa figura. Precisaria de uma figura complementar. Tá bom? Legal. Que bom que eu respondi a pergunta. Alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo? Legal. Gente, então, basicamente o conteúdo da aula era esse de hoje, de projeções. Ele é um conteúdo bem tranquilo, bem rápido de ser feito. Eu vou terminar a nossa gravação aqui.